irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. É a EBD de número 3 desse segundo trimestre. E nós vamos ler agora Mateus 6, versículo 5 até o versículo 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Oremos. Ó Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã de domingo, Pai, que o Senhor nos concede para estarmos na Tua presença, ó Deus, e nesse momento especial, ó Deus, na Escola Bíblica Dominical, diante, ó Deus, da Tua Palavra, ó Deus. A Tua Palavra diz, ó Deus, que a exposição da Tua Palavra traz revelação aos simples. Queremos nessa manhã, Pai, ó Deus, abrir a Tua Palavra, ó Deus, e aprender, Pai, e receber, Pai, o direcionamento e a revelação do Senhor para cada um de nós. Nós te louvamos porque a Tua Palavra é viva, Tua Palavra é eficaz, Tua Palavra é verdadeira. A Tua Palavra transforma, restaura, regenera. A Tua Palavra, Deus, traz luz, a Tua Palavra é fonte, a Tua Palavra é uma bússola, a Tua Palavra nos fortalece, a Tua Palavra nos dá ânimo. Ó Deus, nós somos vivificados pela Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, proveu para nós um alimento excelente. Ó Deus, para podermos, ó Deus, suportar, ó Deus, vivemos nesse mundo a cada dia, que é a Tua Palavra. A Tua Palavra é o alimento, ó Deus, que nós precisamos, nós necessitamos para o nosso viver diário. Também queremos te louvar nessa manhã, ó Deus, porque nós temos livre acesso à Tua Palavra, ó Deus, nesse lugar onde nós moramos. Nós podemos, Pai, lê-la, ó Deus, publicamente. E também, ó Deus, no secreto do nosso lar, podemos, ó Deus, buscar, ó Deus, a Tua face através da Tua Palavra. Te louvamos pela revelação, Pai, do Senhor, ó Deus, através, Pai, desse lindo e maravilhoso livro que é a Bíblia Sagrada, Pai, as Sagradas Escrituras. Nós te louvamos, ó Deus, por essa biblioteca que temos em nossas mãos. Que nessa manhã, ó Deus, cada aluno, Pai, da Escola Bíblica Dominical, ó Deus, possa aprender mais a Tua Palavra. Ó Deus, e não só ouvir, ó Deus, mas também praticá-la, ó Deus. Que tanto os adultos quanto os adolescentes, as crianças, Pai, que todos nós possamos, ó Deus, nessa manhã aprender da Tua Palavra. Use a vida, Pai, do professor, dos professores, dos adultos, todos os demais professores da Escola Bíblica Dominical. Abençoe também a vida do nosso pastor Paulo, ó Deus, na transmissão da mensagem do Senhor, ó Deus, para os nossos corações nessa manhã. Abençoe também, ó Deus, cada pessoa que está conosco nessa Escola Bíblica Dominical. Tanto os irmãos da igreja, ó Deus, todos da sede, das frentes missionárias e também os nossos amigos, ó Deus. Abençoa-nos, Pai, e nós te louvamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa aula. A Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista do Estado de Rondônia está estudando nesse dia a lição de número 3 do segundo trimestre de 2021.
O título da lição que estaremos estudando é o seguinte: as evidências do cristão. As evidências do cristão. Nós estamos nos baseando no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho escrito por Mateus, cujo texto áureo, a verdade central da lição, está no capítulo 6, versículo 6 do mesmo Evangelho. As evidências do cristão. Os objetivos desse estudo foi ajudar-nos a compreender o que Cristo espera de nós, os crentes, no nosso relacionamento diário, de modo que tenhamos um comportamento compatível com a mensagem que ele veio trazer a esse mundo. Que cultivemos as virtudes descritas no Sermão do Monte, cujo conteúdo deixou para a orientação de todos aqueles que esperam por ele e confiam nele. A verdade central da lição, como já dissemos, está no capítulo 6, versículo 6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora para o teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Talvez nunca, como nos dias atuais, haja tanta necessidade de se ouvir e aprender com o Sermão do Monte. Sermão esse proferido pelo Senhor Jesus. Em sua simplicidade, nele se contém toda a sabedoria humana para a vitória da sociedade moderna sobre a violência, sobre o mal, sobre o egoísmo, sobre a dor, sobre o sofrimento e sobre tudo aquilo que hoje martiriza o ser humano em todo o mundo. Nos momentos mais culminantes do ministério terreno de Cristo, que iniciou esse ministério sendo batizado por João Batista, e logo a seguir ele foi tentado no deserto pelo maligno, logo depois ele começou a pregar uma mensagem especial para o povo daquela época e para o povo de todos os tempos. Essa mensagem dizia o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A revolução que ele estava causando com a sua pregação começara a espalhar-se por toda a região, a ponto de multidões se convergirem da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Tudo isso para ouvir a mensagem tão importante trazida pelo Senhor Jesus. A curiosidade seria grande, porque depois de 400 anos sem uma mensagem profética, quer dizer, durante aquele período chamado interbíblico, em que Deus não se revelara ao homem, a aparição de João Batista, anunciando aquele que viria após ele, do qual dizia João Batista que não era digno de desatar suas sandálias, essa mensagem trouxe um impacto muito grande, fazendo com que todos se voltassem para aquele que viria em nome do Senhor.
O capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, já estudado e apreciado no estudo passado, registra o ministério de João Batista. E o ministério de João Batista visava preparar a nação de Israel para a vinda do Messias, que chegaria para trazer a vontade de Deus aos homens. O batismo era símbolo da purificação do pecado, que seria efetuada pela morte do Messias. Mas vem-nos à mente a seguinte pergunta: por que Jesus foi batizado se ele não necessitava de um arrependimento? Mas o versículo 15 do mesmo capítulo dá-nos a resposta. Ali Jesus disse o seguinte: convém que façamos assim, para que se cumpra toda a justiça. Também no Evangelho de João, capítulo 31 e 33, apresenta-nos um outro motivo para o batismo de Jesus. Jesus foi batizado para que João Batista recebesse a revelação divina da divindade de Jesus. Porque a profecia dizia o seguinte: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, este é o enviado de Deus. E no dia do batismo, quando Jesus emergiu das águas batismais, o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre a sua cabeça. E João Batista ouviu de imediato uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículo 17. Portanto, Cristo veio como representante da humanidade com a missão de destruir, de desfazer as obras do maligno. Por isso, era necessário que começasse com um ministério tão avassalador, que começasse com um ministério com uma vitória tão espetacular sobre o grande adversário da espécie humana, o maligno. A prisão de João provoca, então, o encerramento do ministério de Jesus na Judéia, que passou a exercer suas atividades evangelísticas na Galiléia. Assim, ele estabeleceu como centro de suas atividades messiânicas a cidade de Cafarnaum, importante cidade ao sul da Galiléia. Por isso, orientado pelo Espírito Santo, Jesus deixa o seu lar, deixa os seus pais e seus amigos para iniciar o cumprimento daquilo que profetizou o profeta Isaías 700 anos antes. O profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, diz o seguinte: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, versículo 2. Quando a Bíblia diz que o povo jazia nas trevas, quer dizer sem iluminação espiritual. E só na expectativa da morte. Tal cenário descreve muito bem a situação daqueles que em nossos dias vivem sem fé num Salvador e sem qualquer esperança de uma vida eterna com Cristo. A vida
por mais movimentada que seja, é apenas um prelúdio da morte, quando se desconhece o gozo das realidades espirituais que Cristo veio oferecer à humanidade. Por isso, Jesus ensinou e autenticou um manual de instruções para o exercício do viver cristão nessa terra. O manual de instruções do cristão é a Bíblia, que é um guia para traçar o perfil da vida do crente nesse mundo. Aqui, Jesus começa a traçar, então, o perfil do cidadão do reino do céu. Reino esse que ele foi preparar para abrigar os remidos pelo seu sangue. No capítulo 5 de Mateus, está então o perfil do discípulo de Jesus. Após proclamar a iminência de seu reino, Jesus explica suas leis num discurso conhecido como o Sermão do Monte. À beira do mar da Galileia e aos pés do Monte das Beatitudes, Jesus proferiu o grande sermão do monte. O sermão dizia assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome de sede e justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Após proclamar, então, a iminência do seu reino, Jesus explica suas leis nesse discurso conhecido como Sermão do Monte. Por meio da sua leitura, nós aprendemos acerca do caráter dos membros desse reino e os requisitos necessários para se entrar nele. E esse é, sem dúvida alguma, o caminho para a felicidade no reino glorioso de Jesus Cristo. A humildade que troca os bens humanos pela herança incorruptível oferecida por Cristo. Filipenses 3, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o por Cristo. Em segundo lugar, a fome que valoriza o pão do céu bem mais do que o alimento físico
E em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O arrependimento, em terceiro lugar, o arrependimento que lamenta o pecado, ao ponto de abandoná-lo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Diz 2 Timóteo 2, versículo 19. Em quarto lugar, a piedade que segue o exemplo de Cristo e que provoca o mesmo ódio que o crucificou. Também todos os que piamente querem viver a Cristo padecerão perseguições, diz 2 Timóteo 3, versículo 12. Concluindo, Mateus registrou no capítulo 7 como as multidões convergiam e se esforçavam para ouvir esses ensinamentos, porque eram ensinamentos do maior mestre que andou sobre a terra, de Jesus Cristo. Interessante que o evangelista fala em multidões, no plural, e não no singular, como bastaria para referir-se a um grande grupo de pessoas. O detalhe é decorrente do fato de que tínhamos nessa multidão muitos representantes de diversos segmentos sociais e regionais. E isso aconteceu porque Jesus ensinava com grande autoridade, muito superior a todos os mestres de todos os tempos. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Portanto, meus amigos e irmãos, o Senhor Jesus tem um plano especial para a vida de cada um, porque Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Que Deus possa nos abençoar e possa abençoar os nossos amigos a não só conhecerem a verdade, mas serem abençoados e ligados nessa verdade que é Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado. Com todos nós, mesmo em meio a tantas dificuldades, nós temos percebido o quanto Deus nos ama, quanto Ele tem cuidado, nos protegido, nos dado oportunidades para superar cada momento que estamos vivendo.
Tempo este de pandemia, tempo este em que estamos num distanciamento social que tem nos causado, sim, desconfortos, alguns transtornos, para alguns, em razão do trabalho, prejudicado muito, pois não podem ou não têm condições de trabalhar em casa. Para outros, esse distanciamento tem trazido alguns problemas emocionais e precisamos estar orando muito para que Deus nos dê sabedoria. A todos nós, eu, os irmãos, a podermos cuidar uns dos outros, a podermos dar atenção, a podermos encontrar a melhor solução para vencermos esta etapa. Temos orado, todos nós, eu sei disso, tenho acompanhado pelo WhatsApp, tenho conversado com irmãos, tenho tido oportunidade de visitar outros, progressivamente, e nestas conversas temos tido a oportunidade de fortalecer, ser fortalecido e vencendo, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Estava conversando com a doutora Sônia e compartilhei com ela neste sábado que no dia 17 completei 3 meses de alta, 90 dias. A primeira etapa já passou. Normalmente dizem que é 6 meses, mas pelo menos 90 dias que termina um ciclo. E Deus tem sido muito bondoso para comigo, para com minha esposa, e sei que Ele tem sido bondoso para com sua vida. Nossas orações são sempre estas, para que Deus sustente a cada um de nós neste tempo. Hoje, quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no texto de Atos, capítulo 2, verso 47 até o verso 42 até o verso 47. Me perdoe a confusão. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Vamos ler? Acompanhe a minha leitura. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, 42 a 47. Vamos orar neste momento? Bondoso Pai, agradecemos mais uma vez a bênção de estarmos juntos, meditando em Sua palavra. Nos permita, Senhor Deus, no alimentarmos de Tua palavra, encontrarmos fortalecimento e direção para realizarmos não somente a obra que o Senhor está nos mostrando, mas também para que possamos enfrentar com firmeza os momentos em que estamos vivenciando agora. Continuamos a rogar, Pai, por nós, por nossos familiares, por nossos irmãos em Cristo, por nossos amigos, para que todos nós possamos suplantar esse tempo de enfermidade e que possamos, ao final desta história, continuar a Te servindo sem mais nenhum embaraço. Tenha misericórdia, dirige-nos na Tua palavra e dá-nos o crescimento que precisamos para Te servir. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, a palavra de Deus, o texto que eu acabei de ler, nos fala da igreja de Jesus, a igreja que começou ali no livro do Atos dos Apóstolos. Este é o momento em que ocorre logo após um determinado tempo, após a ressurreição de Jesus Cristo. Ele comissionou os apóstolos, se reuniu com eles e declarou para que eles fossem e pregassem o Evangelho. E eles começaram a pregar o Evangelho. Quando você lê os primeiros 2 capítulos do livro de Atos, você encontra então
esta ocasião em que os apóstolos, depois de receberem o poder necessário, eles anunciam a palavra do Senhor Jesus. Naquele primeiro momento, mais de 3.000 pessoas se agregaram à Igreja de Jesus, formando então a primeira igreja evangélica, ou perdão, a primeira igreja cristã no mundo, ali reunida, formada e desenvolvida e de uma maneira muito rápida, muito grande. Mas só que ela não parou por aí. Nós encontramos capítulos posteriores que esta igreja de mais de 3.000 subiu para cerca de 5.000 membros, em razão logo depois, quando o apóstolo Pedro e João curam aquele homem na Porta Formosa. Então, a palavra de Deus, ela alcançou o coração das pessoas de seu tempo, como também tem nos alcançado hoje, como também alcançou você. E ensina-nos a palavra de que igreja que é igreja, a igreja de Deus, ela nasceu para crescer. A igreja cresce. A igreja, por natureza, tende a crescer. E crescimento deve estar nos planos de Deus. Ela sempre esteve nos planos de Deus, porque tudo que tem vida cresce, se desenvolve. Nós não podemos imaginar que estamos aqui, pronto, ficamos aqui, cada um se vire. Não, na verdade, nós temos que crescer, amadurecer. E na busca desse crescimento, nós devemos desenvolver as habilidades para que possamos, tanto quantitativamente e qualitativamente, estarmos crescendo. Devemos crescer em números e também em qualidade. Para que isso aconteça, precisamos desenvolver as nossas habilidades. Só que é importante entendermos, não são habilidades humanas. O Senhor capacitou-nos pelo Espírito Santo para que possamos executar, para que possamos exercer a sua obra e assim ser capaz de fazer a igreja crescer de maneira saudável em um mundo corrompido pelo pecado. O mundo que a gente vive está corrompido. O mundo que nós vivemos procura abafar a influência da igreja, porque nós representamos a vontade de Deus para o mundo no que se refere à salvação. Infelizmente, este mundo, ele nas suas ideias, nos seus conceitos, nos seus valores mais íntimos, ela está sob o jugo de Satanás. O próprio Senhor Jesus disse que este mundo jaz no maligno. Mas o nosso Deus é o Criador de todas as coisas e Ele nos criou para que possamos crescer. E a igreja, que é uma criação de Deus, ela precisa, ela deve crescer. Crescer, e este crescer deve ser, portanto, a busca da igreja constante, diária, para que nós possamos ser como uma árvore frondosa, frutífera, que possa abrigar o máximo de pessoas embaixo e nutri-las com o alimento eterno. Quem já teve oportunidade de chegar debaixo de alguma árvore frutífera, frondosa, que dá sombra, que protege você, que te dá alimento, é uma sensação muito agradável. Mas é importante entendermos que para que haja um crescimento sadio, para que possamos crescer como igreja, e nós da primeira Igreja Batista de Rondônia precisamos crescer, e agora é hora do crescimento. Alguns vão dizer, pastor, nós estamos distanciados, nós estamos nos reunindo. Meu irmão, o crescimento não é nosso, o crescimento é feito pelo Senhor através de nossas vidas. O que nós precisamos entender, e você precisa entender neste momento, é que se queremos realmente crescer, precisamos dar os passos certos e na direção certa. E é na palavra de Deus que encontramos estes passos certos e a direção certa para que possamos crescer. Então, crescimento é uma realidade da igreja. A igreja cresce. Para ser igreja, ou melhor, para que possamos definir uma igreja, vamos defini-la a partir do seu desenvolvimento, do seu crescimento, tanto em quantidade quanto em
qualidade. Deus não faz as coisas desequilibradas. Ele faz tudo para que haja equilíbrio, um desenvolvimento saudável, mesmo quando há momentos como nós estamos vivendo agora, que é um momento de pandemia, um momento de distanciamento, um momento de limitação. Estas limitações não nos impedem de crescer, assim como estas limitações não nos impedem de viver, de respirar e de agir. Está na hora, mais do que nunca, de buscarmos este crescimento que Deus tem proposto ao nosso coração. Portanto, a igreja cresce. A igreja precisa crescer, a igreja irá crescer, mas precisa dar alguns passos muito importantes. E o texto que eu acabei de ler para os irmãos, ali em Atos capítulo 2, 42 a 47, nos dá estes passos. Aquela igreja torna-se, portanto, modelo para nós, hoje, século 21, exercermos o crescimento que Deus quer que aconteça na vida da igreja. Então, desafio você, convido você a comigo levar a igreja de Jesus ao crescimento segundo o poder que o Espírito Santo nos concede, segundo a graça de Jesus Cristo, segundo a misericórdia de Deus. Vamos caminhar, irmãos, então, agora nestes passos, que eu quero que o irmão grave no seu caderno, na sua Bíblia, deixe aí marcado, para que possamos dar estes passos juntos e levar a igreja ao crescimento necessário para a glória de Deus. Pois bem, para que a igreja cresça, em primeiro lugar, ela precisa dar um primeiro passo, é conservar, ou melhor, a igreja que cresce, conserva. Não estou dizendo que a igreja é uma geladeira, e muito menos um lugar para deixar as coisas guardadas. A ideia de conservar que coloco aqui é a ideia do perseverar, do manter. Veja, no capítulo 2, 42 de Atos, nós encontramos e perseveravam na doutrina, na comunhão, no pão e nas orações. 4 dimensões que eles perseveravam. Eles conservavam isso como prioridade. Então, o primeiro passo, meus irmãos, é conserve estas atitudes na sua vida como um padrão de comportamento diário. Doutrina, comunhão, pão e oração. O que quero dizer com isso? Nós sabemos que a doutrina é a base fundamental da nossa crença, é a explicação da nossa fé. A nossa doutrina se baseia na palavra de Deus como nosso livro de regra e fé e prática. É a partir da Bíblia que interpretamos nossas ações, a direção que devemos tomar, o que devemos dizer, como nos comportar, de que maneira buscar a presença de Deus. Na nossa doutrina, temos como fundamentação um Deus único que se manifestou em 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E na própria Bíblia, entendemos que tudo o que declaramos se baseia na fé. Por mais que possamos elaborar mentalmente um diálogo, um raciocínio, no fim da história, de toda a experiência, o que Deus olhará em sua vida é a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11. Portanto, precisamos compreender que a fé nos ajuda a entender esta doutrina e aceitá-la. A doutrina, então, são as afirmações básicas de nossa fé. Jesus Cristo é o nosso Salvador. É por meio dele que o homem encontra salvação. Filipenses, Paulo, em seu livro chamado Filipenses, ele fala que Deus enviou seu Filho que deixou a forma humana, se tornou homem e também servo e foi até a cruz. Para quê? Para salvar-nos, para perdoar os nossos pecados. Nossa doutrina afirma que o homem é criação de Deus e, como tal, deve ter um relacionamento com Deus.
Em nossa doutrina, o Espírito Santo é uma pessoa, não um poder, uma energia que você busca para lhe recarregar. Não, Paulo fala que não entristeçais o Espírito Santo, não extinguais, não quebrem o seu relacionamento com ele. Portanto, quando nós afirmamos a doutrina, são as afirmações básicas e fundamentais que norteiam a nossa maneira de ser. Como batistas, afirmamos, por exemplo, baseado na Bíblia, que um crente, uma pessoa que aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor, deve ser batizado. E o batismo é o mergulho. Essa própria palavra é interpretada e derivada de mergulhar, afundar completamente. São características da doutrina que definem a direção que nós estamos indo. Então não podemos simplesmente fazer o que gostamos ou o que gostaríamos, mas precisamos fazer o que a palavra determina. Passo a passo, domingo a domingo, eu vou compartilhar com os irmãos essas doutrinas, esses fundamentos nossos, para que o irmão possa entender porque o batista é como batista. Por que nós não agimos como os nossos irmãos da Assembleia de Deus, ou metodistas, ou presbiterianos, e por aí vai? Por que nós não temos aquela postura? Porque nossas atitudes conservam-se na palavra de Deus. E dentro dela, norteia, por meio dela, nós temos a direção e a forma como devemos crer, ensinar e também praticar. Portanto, a palavra de Deus é a base desta doutrina. O texto fala que nós devemos conservar a nossa doutrina, mas também a nossa comunhão. Isto é, não é apenas o acreditar, não é apenas o relacionar superficial, ou melhor, para estudar a Bíblia, não é um momento em que apenas nos reunimos para ler a Bíblia, mas devemos ter comunhão. E a comunhão é uma realidade que se manifesta pelo contato, pelo envolvimento. Ah, pastor, nós não podemos ter contato, nós estamos agora em distanciamento social, mas eu vejo tantas pessoas, tantos irmãos, falando tanta coisa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mandando foto e tudo mais, conta sobre tudo. Mas aquilo que é importante, que é essencial para o nosso crescimento, para conservar o nosso relacionamento com Deus e nos tornar perseverantes, são poucos. Não é apenas o compartilhar um texto bíblico, mas é o estar ao lado do meu irmão, para com ele compartilhar tanto as alegrias quanto as tristezas. Comunhão é interação, é relacionamento. É você pegar o seu celular e não apenas mandar uma mensagem, mas é discar e falar com ele, de preferência vídeo. E aí, como você está? Tive uma experiência muito agradável essa semana visitando uma ovelha e confesso que eu fiquei impactado naqueles momentos iniciais, porque esta ovelha querida se emocionou, porque eu fui na casa dela, eu e minha esposa, e chorou. E eu confesso que eu achei, poxa vida, eu acho que está tendo problema, né? Então, eu vim aqui para fazer uma visita, está tendo problema, vamos ver o que a gente pode ajudar. E aí eu ouço a seguinte expressão: pastor, moro aqui há 5 anos, nunca o meu pastor me visitou. Então, meus irmãos, isso não é só papel de pastor, mas de irmãos. Quantos irmãos nossos estão em seus lares e nunca foram visitados por um outro irmão? Nunca recebeu um telefonema: olha, parabéns, fiquei sabendo que é seu aniversário. Comunhão é a constância
de estarmos em contato uns com os outros, buscando um ao outro, não esperando o outro vir me buscar, mas é ir na direção. Esta igreja, a igreja que cresce, é uma igreja que conserva não somente os ensinos da palavra de Deus, mas também cuida um do outro. E é meu sonho, e eu quero muito fazer isso. Eu amo estar com os irmãos, olhar nos olhos, sorrir. Ainda não dá para abraçar e pegar na mão, mas estar junto é bom demais. Como é bom cuidar e ser cuidado. A igreja que cresce é aquela que exerce esse tipo de comunhão. Portanto, eu não preciso de mostrar textos bíblicos para provar isto, porque a própria palavra de Deus nos ensina: amai uns aos outros, orai uns pelos outros, andai uns com os outros, chorai uns com os outros, alegrai-vos uns com os outros. Nós somos chamados para crescer, mas esse crescimento precisa desta constância, deste conservar da comunhão. Você não pode abrir mão disso. Esta constância também, o texto fala que eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Quantos de nós estão sendo privados nesse exato momento de alimento em casa porque ou perderam o emprego ou foi reduzido o seu ordenado, foi reduzido o ordenado, mas ninguém apresentou nenhuma proposta em governo nenhum. Nenhum dos governos, seja ele federal até o municipal, proposta para descontos, redução de pagamento de compromissos. Em nenhuma esfera. Nesse período de pandemia. Portanto, nós temos irmãos, nós temos queridos em Cristo que estão na limitação do pão. Então, partir o pão é dividir o que eu tenho, dividir quem eu sou. Não é apenas o ir visitar, mas é dizer o que você precisa. O texto bíblico fala que aquela igreja perseverava nisso, porque eles entendiam que ninguém poderia ter o mínimo do necessário. Ninguém poderia ser privado. Se você continuar lendo o texto, ali no verso 45 e 46, você vê que, verso 46, eles vendiam seus bens e repartiam para que todos não tivessem necessidades. Portanto, precisamos conservar isso, perseverar neste padrão, não somente de ensinar a Bíblia, não somente de ir lá fazer uma visita, mas também olhar a despensa e ver se o meu irmão não está sendo privado. Deus não vai deixá-lo sozinho, isso é verdade. Sabe por quê? Porque Ele vai usar você, eu, para que o nosso irmão não seja privado do sustento necessário. O mínimo necessário. Porque é muito difícil um pai olhar para a despensa e olhar para o filho, ou para a filha, às vezes para a esposa, mas principalmente as crianças, e sabe muito bem que elas não terão no dia seguinte o alimento necessário. E o seu trabalho ou está em risco ou ele não tem como trazer alimento. É muito difícil isso. A palavra de Deus nos ensina que devemos cuidar principalmente, prioritariamente, aos domésticos na fé. Eu tenho uma experiência pessoal nesse sentido, eu e Sandra, quando nós morávamos em São Paulo, a igreja que pastoreava passou por um momento muito difícil. E nesse momento difícil ela ficou sem poder trazer o sustento para mim, para eu e para Sandra. Começou a atrasar, ter dificuldades, e nós continuávamos a trabalhando. Chegou um momento, num dia, que Sandra olhou para mim e falou assim: olha, acabou tudo. E eu olhei para ela e disse: acabou tudo mesmo. Vamos seguir em frente, vamos fazer a obra, vamos trabalhando, Deus proverá. E nessa situação, Sandra, depois, chegando no fim do dia, ela, emocionada, compartilhou uma experiência. A mãe dela ligou,
ela morava na mesma cidade com a gente, os familiares, e disse, olha, seu pai ganhou aqui cestas básicas, né? o ticket de cesta básica, e veio em excesso, veio muito mais do que a gente precisa. Você está precisando de alguma coisa? E ela conta que chorou muito quando recebeu a notícia, se alegrou, celebrou. Nós louvamos ao Senhor porque Ele não deixa seus servos passar necessidade, mendigar o pão. Nesse sentido, não. Ter dificuldades sempre vamos ter, mas mendigar o pão, não. Deus supre. Mas Ele usa seus filhos para essa obra. Você é instrumento do Senhor nesse sentido. E por fim, a igreja ela conserva. Esse crescimento vem por esse conservar, por esse permanecer na oração. São 4 dimensões que o autor coloca importantes para que a igreja sempre, todos os dias, se mantenha na doutrina, na comunhão, não podemos perder contato, no cuidar do meu irmão para que ele não fique privado e nas orações. Oração juntos, oração distantes, oração por telefone. Eu nunca orei tanto usando o celular, irmãos. Aproveitando as oportunidades para interceder, para agradecer, para ouvir toda a gratidão de uma ovelha diante da bondade de Deus. Nós temos que gastar o nosso tempo, nos desgastar no nosso tempo em oração na presença do Senhor. Para que quando retornarmos a todas aquelas ações no templo, nas atividades da igreja, as orações sejam algo natural uns com os outros. Nosso Deus tem nos chamado para crescer. E o primeiro passo para podermos ir neste crescimento é conservar. Conserve na sua vida conhecimento da palavra, doutrina. Conserve sua comunhão com seus irmãos, não se afaste. Conserve um coração aberto a auxiliar e socorrer quem precisa. Conserve seu tempo de oração na presença do Senhor. Não aquela... E quando falo em oração, meu irmão, lembre-se, não é aquele momento do café da manhã, do almoço ou do jantar. Estou falando de um tempo separado exclusivamente para Deus. Sozinho, com sua família, convidando outros irmãos para juntos orarmos. Esse é o primeiro passo que eu peço que o irmão guarde. Vamos conservar estas dimensões. Esse é o primeiro passo. Ainda temos outros passos. E no domingo que vem nós vamos falar do segundo passo. Mas aqui hoje quero deixar você, então, com este objetivo. Conserve esta realidade na sua vida, para que você tenha a oportunidade de crescer na comunhão que há em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, sustentar o seu lar, te fortalecer, te conservar a cada dia na presença dele, porque ele tem conservado o seu amor e misericórdia por sua vida. Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, eu lhe agradeço muito pela oportunidade de iniciar este compartilhar da tua palavra com sua igreja, para que possamos caminhar na direção do crescimento qualitativo e também quantitativo. Dá-nos sabedoria. Dirige-nos, ó Pai, neste primeiro passo, para que conservemos a nossa fé na Tua palavra, nos Teus ensinos, para que conservemos a nossa comunhão, nosso contato, nosso relacionamento, para que conservemos o suprir a necessidade uns dos outros pelo repartir do pão, que conservemos a nossa vivência por meio da oração. Pedimos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, lhe possibilite um domingo de paz e que Ele nos permita nos reunir em breve. Até mais.